Ele é um grande goleiro. Mas vamos dar uma olhada, que o Palmeiras tem uma história maravilhosa com grandes goleiros. Um dos maiores da sua história está aqui com a gente, ele vai poder falar. E a gente está vendo aqui, o Abel, de repente, agitou aí com essa opinião dele. A gente tem o Everton com 450 jogos, 454, 9 anos tempo de clube, 267 vitórias, 12 títulos. Aí tem o Marcão, 533 jogos, 20 anos de clube, bastante tempo, 257 vitórias, 11 títulos. Aí vem o cara que a gente conhece bem, que também jogou muita bola. Eu posso falar porque eu estava lá. Às vezes ele não queria dar entrevista, que a gente era chato como repórter, né? Tinha dia que ganhava, tinha dia que perdia. 458 jogos, 11 anos, 247 vitórias, 6 títulos. Aí tem o Leão, que é considerado também um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. 621 jogos, 13 anos no Palmeiras, 328 partidas, 7 títulos. 328 vitórias, perdão, 7 títulos. E o Oberdan Catani, 358 jogos, 14 anos no clube, 214 vitórias, 9 títulos. Acho que o professor Valdir Joaquim de Moraes poderia entrar nessa estatística aí também. Dúvida. Mas são momentos diferentes do Palmeiras, com o Oberdan, com o professor Valdir, o Leão também, com o Veloso, com o Marcos e com o Everton. Bom, se você for ver por títulos, o Everton ganhou mais. O Marcão está ali perto, o Veloso também está 6 títulos, depois tem o Leão com 7 e o Oberdan Catani com 9. Eu vou começar com você, Veloso. Sim, vamos embora. Eu acho que você também entra nessa lista na história de um dos melhores goleiros da história do Palmeiras, sem a menor dúvida. Isso aqui não é porque a gente trabalha juntos, por causa da amizade e do relacionamento. É valorizar a sua história, que é gigante no Palmeiras, é gigante no futebol brasileiro. Você concorda com essa afirmação do Abel, que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras? Porque você pode levar em consideração títulos, tempo de casa, mas acho que tem na mente do torcedor, tem assim, o cara olha e fala, pô, esse cara foi o melhor. Na sua visão, você que pode falar com muita tranquilidade dessa situação pra gente. Vamos lá, Fernandinho, o futebol mudou, na verdade, né? A gente pode avaliar, a estatística está aí. O Everton é o maior vencedor da história do Palmeiras, não tem dúvida. Que não tira o mérito do Everton, que é um grande goleiro. Mas é verdade. Mas eu estou dizendo que o futebol mudou exatamente em função disso. Porque na nossa época se disputava muito menos campeonatos do que hoje. Hoje você ganha um brasileiro e você já disputa a Supercopa, que é um campeonato que não existia e vale como título. Então, as coisas mudaram. O futebol tem muito mais jogos e muito mais títulos a serem disputados. Você ganha uma Libertadores, você tem uma Recopa para disputar, que vale título. Então, isso tudo vai somando a essa estatística que a gente está vendo do Everton. Então, eu acho que o Everton, assim, tem, pelo momento, por essa mudança do futebol, o goleiro que tem mais títulos na história do clube. Mas essa fala do Abel, eu acho assim, que muitas vezes parece que eles entendem, eles que eu estou dizendo é essa comissão, e às vezes até parte da diretoria, parece que eles entendem que o Palmeiras tem 5 anos de existência. Não é, né? Não é. Para ele falar sobre a história do clube, primeiro ele tem que entender mais da história do clube. A história do clube não tem os 5 anos que ele está à frente do Palmeiras, quando tem um momento diferente do futebol, em que você ganha um brasileiro, você disputa outro título. Você ganha uma Libertadores, você disputa outro título. E aí vai somando esses títulos e às vezes até engana o número de títulos que tem, mas com mérito. Está aí na estatística, a gente respeita. Agora, com relação ao Everton ser o maior goleiro da história, o Abel é técnico do Palmeiras, ele tem a opinião dele, não tem a vivência do Palmeiras como técnico só desses 5 anos para entender da história do clube e nunca foi nem torcedor, não conhece da história do Palmeiras, né? Eu que sou de uma família de palmeirense e vivi 16 anos no clube, aí 11 anos, mais 6 de categoria de base, mais 5 de categoria de base, vivi 16 anos dentro do clube e conheço da história do clube, vivi dentro do Palmeiras. Eu tenho opinião diferente também, que entendam, né? É a minha forma de ver, de ter vivido isso no Palmeiras. Eu tenho uma outra ideia sobre isso. Por exemplo, para mim, o maior goleiro da história do Palmeiras é Emerson Leão. Pelos títulos, pelo o goleiro que mais tempo jogou, o goleiro que defendeu e representou o Palmeiras em Copa do Mundo, assim como o Marcão, o Everton também, mas os dois jogaram, né? Tanto o Everton, tanto o Marcos jogou 3 ou 4 Copas. O Leão, 4 Copas, né? 4 Copas, o Leão. 70, 74... 78 86 e 86. E 86. 86. Então, reserva 70 e 86, né?
Para mim, o maior goleiro... Mas o Everton nem entrou nessa aí. Essa aí é o Abel que está falando, né? É a opinião dele. Mas a minha opinião é que o Leão realmente é o maior goleiro da história do Palmeiras. Eu acho que o Everton tá aí, no top 5, que não é nenhum demérito para ele. Mas eu acho que é isso. Para mim, o maior goleiro da história do Palmeiras é o Leão, por ter representado o Palmeiras em tantas Copas do Mundo, por ter títulos importantes. E na época, o Leão disputava o Paulista e o Brasileiro. Eram os títulos que o Leão tinha para disputar e ganhou 7. Por que você acha que ele é o melhor goleiro? Porque... Além disso que você já colocou. Na época que eu vi o Leão jogar, ele era o melhor goleiro do Brasil disparado, né, Fernandinho? Sempre foi uma referência como goleiro, como líder, como capitão, depois na seleção brasileira também. Então, para mim, isso tudo fez do Leão a figura do Palmeiras, do goleiro do Palmeiras. Depois tem o Marcão também. Eu acho que o Everton não dá para comparar nem com o Marcos e nem com o Leão, apesar de todos os títulos e todos os méritos que tem. E não tirando o mérito do Everton, pelo amor de Deus, a gente só está comparando pela opinião do Abel. O Everton é um excelente goleiro, goleiro de Copa do Mundo, um cara gente bom, um cara correto, um cara sério, bom profissional. Enfim, Souza, na sua opinião, você estava lá para fazer gol, os caras estavam lá para impedir o gol. Pelo que você viu, pelo que você analisou, pelo que você conhece da história, o Leão, inclusive, lançou uma camisa parecida com a que você está usando, listada. Do Corinthians e no Palmeiras. Os caras estão... São Paulo tá perdendo, como disse o Veloso, é o único, desculpa, Souza, que jogou 4 Copas do Mundo. O único goleiro brasileiro que jogou 4 Copas do Mundo. Não é brincadeira, só o Yashin jogou mais que ele, né? Não, tem o Hugo Sanches também, o Zoff, né? Zoff, né? Por favor, desculpa, Souza. Os caras estão querendo forçar a me tornar corintiano, né? Me botando essas camisas em mim, né? Pessoal aí tá bonito. Figurino. Figurino. 15 Piracicaba, Sozinho. Aí tudo bem. 15 Piracicaba. Mas assim, cara, são épocas diferentes, né, Fernandinho? Eu acho que quando você fala, pontua sobre um goleiro, você tem aquilo que o Veloso falou, você tem que conhecer da história. Para mim, de todos ali, o Everton está entre os 5, mas está lá para trás um pouquinho, né? Porque não é só sobre títulos, né? Sobre representar o clube. São jogadores que vieram da base, construíram a sua história. Acho que o Abel gosta de apagar fogo com gasolina, entendeu? Você vai dar uma declaração como essa. Quando você vai falar um negócio como esse, não sou eu que vou ensinar o Abel a falar, você tem que falar na opinião dele, né? E ele ainda falou, queira você... Ele quis proteger o goleiro dele, até pela mudança. Na verdade, eu acho que... Valorizá-lo. Se não melhor, porque é titular, né? Realidade, né? Então, trouxe o goleiro mais caro da história do Palmeiras, né? Sim, 5 Carlos milhões Miguel, de euros. 5 milhões de euros. O Everton é o grande goleiro, mas é o reserva. Então, não é essa a forma de fazer média, entendeu? E você acha que desses 5 aí que estão na relação, quem seria o melhor? Cara, eu colocaria o Marcão. Eu já comentei com o Veloso que durante a minha... Não que o Veloso seja muito mais velho que eu, mas durante a minha infância... Um pouquinho. Eu ia pro gol e por muitas vezes eu era o Veloso, eu falava Veloso quando fazia uma defesa, brincando, entendeu? Então, eu acompanhei o Veloso muito tempo, mas assim, aí pela história eu acho que o Marcos. O Marcos aí é o grande goleiro, campeão do mundo com a seleção. E por que você acha que é o Marcão? O número de títulos, né? O tempo também, são 20 anos de clube. Represento... É impossível você falar de Marcos hoje e não ver Palmeiras. Só jogou no Palmeiras. Né? Na verdade? Só jogou no Palmeiras. Então, eu acho que por tudo isso, eu acho que se eu tivesse o poder de escolha aí, eu colocaria o Marcos em primeiro. Bom, 2 ex-jogadores falando, né? Tem as suas avaliações. E o Quesada, a gente viu o Veloso jogar, o Marcão jogar, o Everton jogar. O Leão eu não vi jogar como jornalista, mas vi o Leão jogar, desde que sempre acompanha futebol. Como torcedor, a gente acompanhou bem. O senhor Oberdan eu só vi pela história, pelos vídeos, muito poucos. E você fotos, lembrou bem do Valdir Joaquim de Moraes, viu, Fred? O professor Valdir Joaquim de Moraes. Essa relação também. Além de ser bom goleiro, ele criou a profissão de treinador de goleiros. Professor Valdir. Gente finíssima que, infelizmente, já nos deixou. Fernandinho, a parte palmeirense da família, né? Porque tem os palmeirenses lá, falavam muito bem do Oberdan Catani. Esse daí foi um monstro de goleiro dos anos 40, dos anos 50 do Palmeiras, né? Foi um dos grandes goleiros da história do futebol. A propósito, se você fizer uma seleção do Palmeiras de todos os tempos, você pode jogar aí a camisa, dá para o Veloso, tá tranquilo. Se quiser dar para o Everton, tranquilo. Marcos, Leão. São todos goleiros de altíssimo nível, né? Dos melhores goleiros que a gente teve na história do futebol. O Veloso foi um baita de um goleiro, cara. Jogou muito. A gente subestima muito a capacidade do Veloso. Foi um baita de um goleiro.
O Everton, às vezes eu não entendo quando o palmeirense reclama do Everton. O Everton é um baita de um goleiro, cara. Goleiro de Copa do Mundo também, né? O Berdancatani nem vou falar. Campeão tá? olímpico. Campeão olímpico. Marcos, então, pô, nem se fala. Agora, tudo isso que o Veloso falou do Leão, eu acho que eu vou corroborar. É realmente goleiro de 4 Copas do Mundo, num dos maiores times que o Brasil teve, né? Que foi aquela academia. E ele esteve em 2 academias, né? Sim. Esteve em 2 academias. Mas, enfim, isso só mostra como o Palmeiras... Como o raio cai várias vezes no Palmeiras quando o assunto é goleiro, né? E outra, a gente falou do Valdir Joaquim de Moraes. O Praz recentemente esteve num momento super difícil do Palmeiras e esse cara envergou muito bem a camisa do Palmeiras também. Fez gol de título de Copa do Brasil, né? Que a gente às vezes vai esquecendo alguns goleiros que vão passando ali. Também tem isso. O Zete, muito identificado com o São Paulo, mas foi um baita goleiro que passou também pelo Palmeiras. Sem dúvida. Acho que o Zete não estaria nessa lista do top 5. É um top 5 que a gente fez. O Zete entra no top 5 do São Paulo. Do São Paulo, Mas enfim, olha quantos grandes goleiros passaram aí pela história do Palmeiras. Que bom, né? Escola de goleiros, né? Palmeiras. Pois é, e se você olhar aí, acho que eu não tenho certeza se o Berdancatani começou no Palmeiras. Né? O Leão veio do interior, do comercial, muito moleque. Ribeirão, Ribeirão. Comercial, o Veloso começou lá no Palmeiras, Desde né? infantil. O Marcão começou no Palmeiras, o Everton veio do Atlético Paranaense. Veio do Atlético Paranaense. Então, o seu Oberdan começou como profissional no Palmeiras, veio do São Bento, então o pessoal está me passando aqui. Mas, enfim, você vê que é uma escola de goleiros que o Palmeiras criou, à exceção do Everton, essa escola recente. O Fernando Praz também já tinha vindo do Vasco da Gama, começou acho que no Grêmio, se eu não me engano, o Fernando Praz. Enfim, mas a gente... E o professor Valdir Joaquim de Moraes, eu não lembro se ele começou no Palmeiras também não tenho certeza. Mas, enfim, você vê que o Palmeiras tem uma história de goleiros, de formação, com o Pracidelli, com o Marcão... Muita gente, não lembro quem era o teu treinador, Veloso, na época, era o professor Valdir Joaquim de Moraes. Valdir Joaquim de Moraes. Mas o Palmeiras perdeu um pouco desse DNA. Teve o Deola, teve o Bruno, teve uns goleiros que passaram. Cavalieri. Então, mas de uns tempos para cá, tá difícil, né, cara? Porque o que mudou? Comercialmente, o goleiro não vale a pena, né? Comercialmente, não vale a pena. Você vê que a maior contratação do Palmeiras é o Carlos Miguel, 5 milhões de euros. Não é normal se pagar isso para um goleiro. Então, o Palmeiras vai investir em quem? Em atacante, né? 50 milhões, 60 milhões, 40 milhões. Então, é muito mais fácil. Mas um time sem goleiro não vai. Não vai, mas comercialmente não tem valor, né, Fernandinho? Comercialmente não tem valor nenhum o goleiro. Não tem valor nenhum comparado ao quem faz gol, né? Claro que a gente está falando de milhões de euros aqui, mas sem dúvida nenhuma, hoje quem faz o gol é muito valorizado. A gente vê o valor que foi o Hendrick, o Estevão, está pintando mais um menino, esse menino aí, o Eduardo, né? Eduardo Conceição. O 10 ali de 16 o 10 da base, é outra joia que o Palmeiras está lapidando, daqui a pouquinho são milhões também. Então parou de olhar um pouco para o goleiro, né? Você não vê muitos zagueiros também, tem o Vitor Reis que foi vendido, mas é o pessoal da frente, o pessoal que vale a pena investir, que dá resultado financeiro, dá resultado técnico. Então houve essa mudança quando o Palmeiras melhorou a base, realmente foi olhar mais para os atacantes, para jogadores que decidem e jogadores que trazem mais recursos para o clube também. Agora é o seguinte, é justo esse troca. O Everton saiu porque se machucou. O Carlos Miguel entrou, foi bem. Normalmente, a gente vê quem se machuca e sai do time por uma questão de, vamos dizer assim, de leis não escritas do futebol, volta. E isso não vai acontecer no Palmeiras, pelo menos até esse momento. Foi correto isso? Depende do momento, né, Fernandinho? Eu tive alguns momentos que eu me machuquei e voltei, e teve minha última lesão, que foi na Libertadores, que o Marcão entrou e foi embora. Eu entrei quando o Zete se machucou. O Marcos entrou quando eu se machuquei. Então, assim, como o goleiro é uma posição única, que só joga um, muitas vezes quem está de fora tem que ter um pouco de paciência e aproveitar a oportunidade que surge. Foi meu caso, foi o caso do Marcos e agora está sendo o caso do Carlos Miguel, porque veio para isso também. Você acha...